Meus irmãos, nós preparamos a reflexão de hoje a partir da carta de Paulo aos Coríntios, né? Essa vai ser a nossa reflexão. Mas é assim, né? A gente prepara uma coisa, depois Deus acaba fazendo outra, a gente segue, né? Só que quando eu estava organizando para as missas, eu percebi que tinha 2 esclarecimentos do Evangelho que são necessários que eu faça. Então vou fazer rapidinho essas 2 catequeses, nem seria catequese, seria 2 esclarecimentos em relação ao Evangelho, nem sei se seria esclarecimento, mas 2 reflexões rápidas e depois eu vou para a carta aos Coríntios. Bem rapidinho. Primeiro, as pessoas perguntam para mim sempre assim, padre, qual é este pecado contra o Espírito Santo que não vai ser perdoado? Né? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta alguma vez, mas as pessoas perguntam isso. Lê este texto e fala assim, nossa, toda blasfêmia, né? Vai ser perdoado, todo pecado vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo está lá que não tem perdão. Que pecado é esse? E aí, nas nossas reflexões, né, assim, quando os exegetas pegam o texto para dar uma aprofundada, a gente vai tirando aquilo que é às vezes o penduricalho do texto para ficar com o essencial, para a gente vislumbrar uma possível mensagem de verdade ali. Então, este texto revela para a gente que este pecado contra o Espírito Santo, que aliás está bem claro lá, tem a ver com atribuir a outras forças, e às vezes a Satanás, aquilo que é de Deus, né? Começa o texto falando que eles diziam que Jesus expulsava os demônios porque ele estava possuído pelo demônio. Não faz sentido nenhum, né? E no final, Jesus fala, olha, este pecado contra o Espírito não tem perdão. Né? E disse isso porque eles disseram que ele expulsava os demônios porque estava possuído pelo demônio. Como que isso se concretiza na nossa vida? Né? Atribuir a outras forças aquilo que é de Deus. Né? Isso pode acontecer conosco. Né? A gente fala assim, nossa, que bacana, né? Ainda mais a gente que está nesses ambientes, né, de universidade, a gente vê muito essa desconstrução. Eu sempre trago isso para cá porque eu faço questão de unir aquilo que eu faço fora da igreja, no sentido, né, da minha profissão, porque não sou padre a vocação, mas eu tenho outra profissão, né? Então, a gente chega e a gente fala assim, nossa, que bacana, tô terminando o curso de medicina, hein? Graças a Deus. Graças a Deus nada, fui eu que passei e tô terminando o curso porque eu estudei. Deus não veio fazer a prova. Mas é óbvio, né, que é uma resposta de uma pessoa que não tem noção daquilo que está falando, né? Que pensa que ele mesmo comprou a vida, né? Ou quando simplesmente você está bem nos negócios, a gente fala, nossa, que bacana, seu negócio está prosperando, hein? Graças a Deus está indo bem. Graças a Deus nada, eu que estou levantando cedo para trabalhar. É isso, né? Expulsar os demônios porque está possuído pelo demônio. Então isso é muito sério. E por que não tem perdão? Porque a pessoa está tão fechada nela mesma, né? Está tão ensimismada, né? Uma palavra que eu gosto muito. Não sei se existe essa palavra no português. Existe, né? Está tão ensimismada que ela não consegue ver a graça de Deus. Não tem como ver a graça de Deus. Então não é que Deus não perdoe, que não tem como, né? Eu sempre falo, Deus não entra na nossa vida chutando a porta de ninguém. Tem uma música que fala, olha, procuro abrigo nos corações. Já ouviram? De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição, né? A refeição. Então Deus, ele é respeitoso, ele, toca e pergunta se pode entrar. Se você não deixa, ele não vai entrar. Eu costumo falar com os adolescentes de Crisma, né? Às vezes quando eu vou falar para eles sobre o perdão, que Deus nos ama tanto, 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 que ele nos dá a possibilidade de dizer não para ele. Porque a gente pensa que o amor é com sentimento o tempo todo. Do ponto de vista cristão, o amor supremo é aquele que aceita ou não, sabia? Deus nos ama tanto que ele aceita o nosso não. Não te quero. Que pena. A vida está em mim. Se você não me quer, é morte eterna. Mas que pena, né? Quando a gente fala, né, Jesus chorou por Lázaro, pela morte de Lázaro, a gente fala de um Deus apaixonado por nós, que chora por nós. Deus chora por cada ser humano que não o aceita. Não é porque Deus é um egocêntrico que quer ser amado, é porque ele é a única fonte de vida, né? Quem rejeita, rejeita a própria vida. E este é um pecado que não tem perdão, né? Bom, a outra elucidação é rapidinha, só para dizer, né, que hoje, na exegese já avançada, nós sabemos que os irmãos que aparecem lá não são filhos de Maria, tá? São os primos de Jesus ou
tem uma hipótese que poderia ser também os filhos de José. Mas eu digo ainda mais, não seria demérito de nenhum para Nossa Senhora se ela tivesse tido outro filho. Eu fico tão assustado com a nossa pequenez de pensamento. Por que Maria seria menos santa e menos mãe de Jesus se ela tivesse tido outro filho? Bom, não tem evidências. E provavelmente não teve. Por quê? Porque não é um problema para os judeus ter escrito, né? Além de Jesus, Maria teve... Não é isso? Não seria um problema. Se não está lá, é porque provavelmente não teve, né? E o cristianismo sofreu tantos insultos no início, né? E continua sofrendo. E tem 2000 anos que tem gente tentando provar que Maria teve outro filho, até hoje não conseguiu, né? Porque realmente não teve. Então é só para esclarecer isso para vocês, mas para dizer, e se tivesse tido? Seria menos santa? Né? Então, vamos deixar de ser bobos, né? E ficar caindo nessas pegadinhas de brigas que nasceram no século XX por causa de uma tradição mais revoltosa, né? Não faz sentido nenhum pra gente, isso é muito pequeno. Tá, fechei. Vamos lá para a carta aos Coríntios, que hoje me importa muito trabalhar isso com vocês. Coríntios hoje, a carta de Paulo aos Coríntios vai trazer pra gente... Eu não gosto muito deste dualismo, mas a gente usa este dualismo pra gente poder entender a nossa vida, né? Uma dualidade, mais que dualismo, uma dualidade entre o homem exterior e o homem interior. Paulo fala, olha, eu tenho fé, vocês também podem ter fé, que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos vai te ressuscitar. Por isso, não entrem em desespero. Ele usa uma palavra que é, não desanimem, ou seja, não percam o ânimo. E por que diz isso, né? Ele diz isso porque ele sabe, como ser humano e olhando para a comunidade, que a ação do tempo e do espaço desgasta o nosso homem exterior. Não é isso? Vou ser bondoso. Quem já passou dos 70 sabe, não é? Não é verdade? Já não dá mais para abaixar de qualquer forma, não dá mais para subir uma escada. O tempo e o espaço desgastam o nosso homem exterior. E aí ele coloca homem exterior e homem interior. E qual que é o desafio? Como envelhecer, né? Como envelhecer, e quando eu falo de envelhecimento, estou falando realmente do envelhecimento do homem exterior. O corpo sem envelhecer a alma. Ainda que eu não goste do dualismo, eu coloco assim para a gente entender. Como chegar aos 70 anos com o homem interior renovado? E a gente sabe que nós temos métodos para malhar o corpo, não é isso? Mas nós esquecemos dos métodos para malhar o espírito, no sentido mais alegórico da palavra, né? A gente faz muitos exercícios físicos, mas eu estou vendo um pessoal esquecer do exercício espiritual. Nós não fazemos exercício espiritual. Então, de repente, eu encontro uma pessoa um corpo tão jovem e com uma alma tão... mais do que velha, porque eu acho que a palavra velho é bonito, eu gosto da palavra velho, né? Eu diria deteriorado mesmo, porque você pode ter uma coisa velha não deteriorada, né? Uma coisa que passou pelo tempo que você fala, nossa, que estante bonita, mas ela é do século XV, mas ela tá perfeita, não é a mesma coisa. Então, assim, tanta gente aqui, tomara... eu acho que aqui não existe, na igreja não existe não, mas de repente fora, né? Tanta gente aqui ao nosso redor, com um corpo tão bonito e com uma alma tão podre, não me interessa. Corpinho bonito com alma podre, longe de mim. Menino ou menina, não me interessa. Tanta gente malhada com uma alma podre, porque exercita demais o físico, mas não exercita o homem interior, não exercita o espírito. E aí tá lá, né? A pessoa... literalmente com a alma podre, né? E aí Paulo vai dar um recado pra gente muito importante, de, olha, o segredo pra gente não morrer junto com o homem exterior é focar nas coisas invisíveis. Eu gosto muito disso porque isso não é uma questão da Bíblia, né? Se vocês pegam lá eu sei que ele sofreu umas críticas, coitado, mas isso aí é um pessoal que não gosta dele, mas eu gosto, né? Exupéry vai dizer que o essencial é invisível aos olhos, por exemplo, né? Mas se vocês pegam um filósofo contemporâneo que está bombando na fenomenologia, um cara chamado Merleau-Ponty,
a última obra dele é sobre o visível e invisível. Isso não está só no catolicismo e no cristianismo, né? Se vocês pegam a filosofia clássica, a grande filosofia platônica está estruturada entre o inteligível, não é isso? O mundo inteligível e o mundo sensível. A salvação é atingida a partir da contemplação das formas puras. Então não é uma coisa nossa. Alguém já viu o amor andando por aí? Eu nunca. Eu já vi pessoas que amam e que são amadas. O amor é invisível. E aí Paulo vai dizer, porque o que é visível passa. Hoje você tem um corpinho bacana, ó. Sinto informar que não vai ser para sempre. Não tem academia, nem botox, nem silicone que faça você permanecer para sempre. Passa, e passa mesmo. E pode ficar angustiado porque passa mesmo. Então, se você está focado nisso, né, vai ter problema depois. Vai ter um grande problema depois. Olhar as coisas invisíveis. Nos renovar espiritualmente, né? E diariamente fazer esse exercício é muito difícil. Mas nós temos, e vou caminhando para o final da nossa homilia, várias coisas que a igreja e a própria cultura geral coloca para a gente fortalecer este homem interior, né? Para a gente não chegar, né, com 20, um corpo bacana, mas uma alma deteriorada, né? Como nós encontramos aí. E a gente precisa tomar cuidado com esses métodos. Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, o que vocês têm lido? Os jovens ficam olhando para mim assustados, porque eu cobro deles leitura, tá? O que vocês têm lido? Estou muito preocupado com a geração que não sabe ler outra coisa a não ser rótulo de cerveja, textos de Instagram. E tem alguns que, para piorar, até abriram mão disso, ficam só nos vídeos de TikTok. Cara, se você só consome porcaria, se não tem dieta espiritual, como é que a sua alma vai ficar fortalecida? Quais são as primeiras palavras que vocês dizem quando levantam? Miséria, tem que trabalhar hoje, segunda-feira. Qual é a sua conexão com a espiritualidade? A igreja é um lugar que você vem assim para mais ou menos passar o tempo? Que tipo de música que você escuta? Isso é muito sério. Isso não é uma, né? O pessoal pensa assim, né? Isso é um moralismo. Cuidado, isso não tem nada a ver com moralismo. Isso é uma questão lógica. Se a gente só se alimenta de porcaria, né? Faça uma comparação com a dieta física de vocês, velho. Primeira coisa que a gente quer fazer, né? Para ter uma saúde saudável é alimentação saudável, não é assim? É a mesma coisa espiritualmente, né? Que tipo de música vocês escutam? A gente fala para uma galerinha, nossa, né? Tava escutando lá o Clube da Esquina 2 hoje, Milton Nascimento. Milton Nascimento, existe este homem? Quem foi? E vou mais longe, só para dar uma incomodada, porque eu tenho quase certeza que eu nasci para dar umas incomodadas. Cara, não tem jeito, tá? E aqui eu tô falando para pais, para vocês que são adolescentes, não tem jeito. Falo na qualidade de padre, mas uso também aqui meu colega da psicologia pra gente falar também enquanto dinâmica psicológica. Não tem jeito. Se você alimenta a sua vida com músicas, por exemplo, pornográficas o tempo todo, que a geração de hoje é a geração cansada, porque toda música nova tem que ter o senta, né? Eles estão cansados demais, não é isso? Entenderam? Se você só alimenta a sua playlist com música pornográfica, você acha mesmo que você vai conseguir fugir do vício da pornografia? Isso aqui não tem a ver com moralismo, não. Pornografia, nós sabemos, isso não é questão de igreja, né? A saúde mental trata disso. Nós sabemos que é um dos piores vícios que existe. Mas nós estamos numa cultura extremamente pornográfica. Se você coloca, né, uma música pornográfica para um garotinho de 10 anos, 12 anos, você acha lindo que ele dance aquilo e acha que é moralismo falar contra, pode esperar. Você pode esperar. Porque hoje os seus filhos acessam o que quiserem sem vocês verem.
no quarto deles. Sim ou não? São coisas muito sérias. Vocês estão alimentando o espírito com o quê? Depois não adianta chorar. Você nutriu, você deu isso, você permitiu isso. Você permitiu isso. E o pessoal, com grande mote do moralismo, né? Porque tudo hoje é moralismo. Não, isso é moralismo. Cara, isso não é moralismo, não. Isso são coisas muito sérias. São muito sérias, são coisas muito sérias, né? Aquilo, né, do qual nós nos alimentamos, nos provoca o mal ou nos provoca o bem, né? Então, homem interior e homem exterior. O que você tem lido? O que você tem escutado? Quais são suas amizades? Né? Qual cultura? Né? Se você ensina para o seu filho que ele, para ser homem, tem que olhar para toda menina assim, ó, tudo bem. Depois não reclame quando ele estiver casado e continuar olhando para todas as meninas assim. Porque é uma idiotice. Mas a nossa cultura ainda coloca que para provar a masculinidade a gente não pode dar um beijo, porque o outro é homem. A gente não pode abraçar de frente, porque o outro é homem. A gente vai alimentando essas besteiras, essas idiotices, e depois a gente colhe o que nós colhemos hoje. Uma geração com um corpinho bacana, mas com uma mente vazia pra caramba. Os corpos, ó, lindos, atraentes, mas almas podres. Só dá uma olhadinha na rede social de vocês. Querem ver a podridão da alma? Faça um comentário, mesmo que seja gentil, em um post que não agrade o dono. 300 comentários hates. Sim ou não? É isso, é isso. E aqui não tem balela não, é isso que nós estamos vivendo. A gente não pode fugir da realidade. Por quê? Não sei o que vocês estão alimentando. O que a gente está dando pro outro alimentar? O que nós estamos comendo diariamente, né? Que tipo de cultura a gente consome? Que tipo de espiritualidade a gente consome? Isso é muito sério, né? Então, termino, fiz questão de fazer uma reflexão sobre a carta de Coríntios um pouco mais densa, um pouco mais forte. Sempre que aparece, eu faço questão, porque é a minha função como padre trazer essas coisas. Eu sei que incomoda muitos de vocês, com todo carinho, não estou aqui para ficar agradando também, tá? Eu sempre falo isso, as pessoas acham ruim, até que eu fale, mas pode continuar achando ruim, não tem problema. Mas eu falo isso porque isso é função, isso é minha função, né? Em qualidade de padre eu tenho que dizer essas coisas que vocês precisam ouvir aqui. Então pensem, que tipo de coisa vocês estão dando para os seus filhos? Que tipo de coisa está alimentando a sua alma? Não dá, né? Não dá para comer porcaria e depois querer estar com uma alma top, né? Isso aí não tem como, né? Deus faz milagre na nossa vida, mas depende da nossa liberdade, né? Vamos pensar nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.